Eu acho lindo, amados irmãos, e quando eu vou buscar as raízes e as origens, e quando eu vou descobrir como é que esta Bíblia Sagrada chegou até nós, irmãos, ela tem uma história extraordinária. Tudo começa, amados irmãos, quando a Igreja Católica, ela era a única instituição que a humanidade tinha como caminho para se levar a Deus. Mas só que as missas, as reuniões, elas eram obrigatórias. O povo medieval, eu falo isso por volta do século 13 e 14 da nossa era, as pessoas iam à missa, mas o sacerdote não falava a língua popular. As missas eram celebradas em latim. Os papados diziam que aquela era a língua para se comunicar com Deus. E para pessoas leigas que não eram alfabetizadas, porque a alfabetização não era algo comum neste século 14 e 15. As pessoas, por não entender o que os seus líderes religiosos falavam durante aquelas celebrações, elas simplesmente achavam maravilhoso, porque era algo muito acima da sua mediocridade. Eles não entendiam o que os seus líderes religiosos falavam com Deus, mas sabiam que eles estavam falando com Deus. Mas acontece que na Europa, alguns podem lembrar, inclusive, que houve o chamado de a peste negra. A peste negra foi uma praga que era um vírus que era transmitido pela pulga, a pulga do animal. Isso no ano 1348 a 1350. Somente 2 anos foi suficiente para matar 75 milhões de europeus. Nunca na história da humanidade houve uma praga como essa. Elas eram transmitidas pelas pulgas e as pulgas eram levadas por ratos. Naquela época medieval, a higiene era sem qualificação nenhuma e a proliferação da praga tomou conta. Saía-se nessa praga uns bubões debaixo do braço, uns caroços do tamanho de uma maçã e nas virilhas das pessoas. Posteriormente, isso foi chamado também de peste bubônica, por causa dos bubões que saíam no corpo das pessoas. Logo após esses sintomas, a pele da pessoa enegrecia e também ganhou o nome de peste negra. Morrendo milhares de pessoas, eu estou falando aqui de 75 milhões de pessoas. Isso foi 1/3 da Europa que foi devastada por esta praga. As pessoas então correram para onde? Para a igreja. Buscando salvação, buscando solução. Inclusive mataram milhares de judeus, acreditando que pela crucificação de Cristo, os judeus eram culpados porque Deus estava irado com a humanidade. A humanidade voltou-se para Deus nesta época. E quando foram procurar Deus, os padres, os papas, rezavam suas missas em latim e ninguém entendia nada. Foi nessa busca por Deus que eles encontraram somente sacramentos, rituais, celebrações sacerdotais, e a humanidade teve uma sede por conhecer o que estava escrito na palavra. As pessoas não eram alfabetizadas, mas elas quiseram que a Bíblia fosse traduzida do latim para a sua língua. E aí surge uma figura na história, em 1370, chamada John Wycliffe. Ele era um inglês e ele foi o primeiro homem a ter a ideia de traduzir a Bíblia do latim para o inglês, para a língua do povo. Ele levava 6 meses para traduzir uma Bíblia, porque era tudo escrito à mão, a indústria da gráfica ainda não existia. E ele, em 14 anos, nesta tentativa de distribuir Bíblias, encontrava-se sempre a barreira das pessoas não saberem ler.
Somente o clero, somente os mais ricos tinham acesso às Bíblias de John Wycliffe, manuscrita, mas ele fez. 14 anos depois deste início de projeto, ele morreu. E 23 anos depois da sua morte, o seu corpo foi exumado do sepulcro, porque a Igreja Católica declarou que ele era um herege. E seu corpo foi tirado do túmulo, queimado e suas cinzas jogadas a um rio. E todas as Bíblias que John Wycliffe traduziu à mão, elas foram queimadas. O povo volta ao seu estado de negridão espiritual. Mas aí diz a história, amados irmãos, que uma nova edição em 1515 começou a florescer novamente. E em 1520, uma esperança na história da Europa surge com a presença de um rei chamado Henrique VIII. Este Henrique VIII é fundador da Igreja Anglicana. Até então a Igreja Católica era soberana e acima dos reis. Mas acontece que o rei Henrique VIII, ele quis ter um filho homem para herdar o seu trono. E ele, para isso, teve que casar com 6 esposas. 6. Só a Igreja Católica poderia celebrar uma cerimônia religiosa e eles se recusaram a casar o rei Henrique VIII por 6 vezes. É então, na hora da história, que o rei Henrique diz: então eu vou fundar uma igreja para mim. E nesta igreja, que foi a Igreja Anglicana, eu vou poder casar com as mulheres que eu quiser, até que uma delas me dê um filho. E ele casou com 6 esposas. Foi aí que a Igreja Anglicana surgiu, e foi aí que a perseguição às Bíblias pararam. As pessoas que não quisessem ser católicos agora tinham uma opção, a Igreja Anglicana. E o rei Henrique VIII começou a liberar a publicação, inclusive a financiar a publicação das Bíblias. Só que quando este homem morre, irmãos, quem toma o lugar dele é uma de suas primeiras filhas. E essa filha que assume o seu trono é Catarina, Maria Catarina. Ela é conhecida na história europeia como Catarina a Sanguinária. Por quê? Porque ela volta a perseguir a igreja protestante. Até então não eram nem chamados de protestante, porque o protestantismo ainda não se iniciou, mas ela então persegue novamente, ela mata, queimado. 284 pessoas que foram encontrados com um exemplar da Bíblia. Todas as Bíblias traduzidas foram exterminadas, queimadas. E as pessoas que foram encontradas com o livro foram queimadas. Ao todo, 284 pessoas foram queimadas por Catarina a Sanguinária. Uma jovem se destaca entre estas 284 pessoas. Era uma jovem de 22 anos chamada Joana Wesley. Essa Joana Wesley perdeu seu pai, perdeu a sua mãe muito jovem. Ela foi a responsável de criar um irmão que ela tinha gêmeo. E a história diz que ela costurava tricô para sobreviver. Mas ela juntou dinheiro e comprou um Novo Testamento. Ela era cega. Ela, sem poder ler, ela trabalhava para pagar uma pessoa para ler. Ela passava fome, mas o dinheiro que ela ganhava na sua pobreza, costurando tricô, ela contratava uma pessoa para ler o Novo Testamento, para que ela, aleluia, tivesse acesso ao que tinha sido escrito na palavra de Deus. Isso é muito forte, irmãos. Quando Catarina, rainha Catarina, rainha da Inglaterra, descobriu Joana, ela mandou queimar aquela jovem, morreu com 22 anos por este motivo, por querer ler a palavra de Deus. Logo depois disso, os irmãos sabem muito bem que veio Tyndale, que traduziu para o inglês, e veio também Martinho Lutero, que traduziu para o alemão. E aí surge o protestantismo, vem então a era da gráfica, das indústrias, e a Bíblia se
proliferou e foi assim que ela chegou até nós. Você hoje pode ter um livro desse na sua mão, mas para que ele chegasse até você, muito sangue foi derramado. Muita perseguição surgiu na história. Muitas pessoas foram queimadas, mas até hoje o livro sobrevive. Porque este livro, ele é simplesmente, irmãos, indestrutível. Quem dá uma glória a Deus por isso, irmãos? Aleluia, glória a Deus. No ano de 1700, irmãos, surgiu um escritor francês chamado Voltaire. E ele disse: em 100 anos eu vou conseguir exterminar todas as Bíblias do mundo. E elas só existirão nos museus. E ele começou um projeto. Investiu todo o seu dinheiro para perseguir. Onde houvesse uma Bíblia, ele arrancava das mãos do seu dono para queimar. Viajou muitas partes do mundo, mas ele morreu em 1778. O projeto começou em 1970. Ou melhor, em 1700. Ele nasce em 1700. Ele não consegue alcançar os 100 anos. Mas ele diz: em 100 anos, todas as Bíblias serão extintas. Morreu em 1778. E depois da sua morte, a casa publicadora de Bíblias foi em Genebra, na Suíça, e comprou a casa de Voltaire. E ali fundou, veja que coisa, fundou a Casa Publicadora de Bíblias de Genebra. Na casa de Voltaire se tornou uma fábrica de Bíblia, onde milhares e milhares de Bíblias foram distribuídas em todo o mundo. Era Deus dizendo assim: Voltaire, você me desafiou, querendo exterminar o meu livro sagrado, mas o meu livro não se destrói, o meu livro permanece para todo sempre. E por ironia, hoje ainda existe a Casa Publicadora de Genebra, onde milhares e milhares de Bíblias são editadas e distribuída todos os dias. Aleluia, aleluia, porque simplesmente nada destrói a Bíblia Sagrada.